tô gravando vídeo falando sobre a síndrome de Asperger, sendo que eu nem fiz um diagnóstico através de um psiquiatra, né? Muitos devem estar se perguntando e eu vou tentar, assim, explicar o porquê de estar fazendo esse vídeo. Eu acho que eu tô aqui divulgando e dando minha cara a tapa porque os sintomas, todas as características que eu vi e que correspondem comigo são pouco conhecidos dos especialistas, né, dos profissionais em psicologia e psiquiatria. Então, eu sei que é errado, que a gente não tem que se autodiagnosticar e começar a falar que tem certos distúrbios, certos transtornos. Mas então, por isso que eu vou explicar aqui o porquê que eu tô falando e fazendo esses vídeos. Eu vou sim procurar um profissional porque é importante. Mas a gente tem que saber o profissional certo de se procurar. Porque não é qualquer psicólogo e não é qualquer psiquiatra que conhece a síndrome de Asperger, e se conhece muito pouco, conhece bem superficialmente. Então não é simplesmente procurar qualquer psicólogo, qualquer psiquiatra. Você tem que saber a quem procurar. E eu tô divulgando isso, fazendo esse vídeo, para relatar tudo que eu vivi desde a infância, todas as dificuldades que eu tive e todas as características que batem mesmo, né, com a síndrome. Que não é mera coincidência, não é mera imaginação da minha cabeça, que eu tô usando isso de pretexto para poder, sei lá, inventar desculpas, né, de tentar me fazer de vítima ou coisa assim. Porque muitas pessoas podem interpretar dessa forma. E aqui eu vou esclarecer que sim, eu vou procurar um auxílio, alguém que é especializado nisso, e porque eu acho que todo mundo deve, mas sabendo escolher o profissional. Não é uma crítica aqui, eu posso falar que muitos psicólogos e psiquiatras não têm conhecimento, mas porque essa síndrome, ela foi descoberta, eu acho que nos anos 80, 90, então o estudo disso é muito recente, é muito novo, e então ter uma crítica, uma cobrança em relação aos profissionais também não é certo, né? Então, a psicóloga que eu tive uma vez, ela não tinha conhecimento, mas porque também, em geral, é um conhecimento novo, tá? Principalmente aqui no Brasil, que o estudo ainda está muito atrasado em relação aos Estados Unidos e à Europa. Então, por isso que eu não culpo esses profissionais e por isso mesmo que eu divulgo esse vídeo para que eles comecem a estudar, a ter mais conhecimento, para poder ajudar mais pessoas. Porque muitas pessoas com esse transtorno estão sendo diagnosticadas errado. Elas estão sendo diagnosticadas só com depressão, com bipolaridade, com déficit de atenção e hiperatividade, principalmente as crianças, né? Então isso ainda é pouco divulgado e eu descobri essa síndrome já faz anos, desde 2012 que eu sei sobre o assunto e pude conviver com pessoas com essa síndrome. Então, por isso, eu tenho base. Eu tenho uma certa base para poder estar falando aqui, né? Não é simplesmente de eu ter lido uma informação ou outra na internet que eu cheguei a essa conclusão. Não foi assim.
Inclusive, eu neguei essa possibilidade, né, de ser Asperger várias vezes, porque eu achei que pudesse me atrapalhar, pudesse limitar a minha vida. Inclusive, eu aceitei o conselho, né, da psicóloga que eu tive e tentei levar uma vida normal, né? Só que o tempo passou e eu vi que realmente eu não consigo lidar com as coisas práticas como todo mundo consegue lidar. Por mais que eu tente, não sei, existe um bloqueio em mim, existe uma dificuldade muito grande, eu não consigo agir como todo mundo, né? Então, assim, eu acho importante estar falando, mas acho que muita gente pode se perguntar também, vai que você vai no psiquiatra e ele lhe diz que você não tem isso, né? Como que fica depois esses vídeos? Bom, eu vou ter que vir e falar que eu estava enganada, né? E simplesmente eu retiro os vídeos, mas eu acho que a gente precisa divulgar e estar falando mais sobre o assunto, porque eu vi na internet que ainda é pouco divulgado, apesar de ter já bastante vídeo, desde quando eu comecei a pesquisar, porque quase não tinha nada na internet sobre o assunto. Hoje já tem bastante coisa, mas ainda é pouco, muito pouco. Principalmente de pessoas que têm o transtorno. São poucos que chegam na internet e falam mesmo, que mostram a cara e conseguem falar. A maioria escreve, né? Como eu tenho mais facilidade também na escrita, eu acredito que a maioria dos Aspergers, eles tenham, assim, mais facilidade de expressar escrevendo, né? Não de estar falando em vídeo. Porque como eu sempre falei, eu tenho muita dificuldade. Muita dificuldade de estar falando, de estar olhando para a câmera e, sei lá, monologando aqui. Até essa coisa de ficar olhando mesmo para a lente. Eu não olho para a lente, eu olho para a minha imagem porque eu não consigo, assim. Eu acho que vocês já repararam que eu fico olhando para os lados o tempo inteiro. Isso eu reparei em mim, né? Porque parece que você olhar para um ponto fixo assim, a gente perde a concentração e não consegue raciocinar, não consegue expor o nosso raciocínio. Então, aquela interpretação que as pessoas têm de que o Asperger não consegue olhar nos olhos da pessoa por timidez, por incômodo, eu acredito mais que seja porque desfoca a gente daquilo que a gente está querendo expressar. É como se quebrasse o nosso raciocínio, né? A gente se desconcentra daquilo que a gente está falando. Então seria mais isso. E também por que eu tenho tanta convicção que eu seja uma Asperger sem ter o diagnóstico? Porque olhando as informações que eu encontro e me comparando com quem é diagnosticado, eu consigo entender muito melhor do que vários profissionais, vários psiquiatras, por exemplo, porque eu vivi tudo que essas pessoas viveram, eu sinto o que elas sentem e eu passo pelas mesmas dificuldades. Eu tenho quase todas as mesmas dificuldades da maioria, né? Então, para mim é fácil. Então, mesmo que um profissional me diga que eu não seja, eu ainda vou ficar meio em dúvida, eu vou ficar com o pé atrás, eu vou acreditar que eu sou. Sei lá, porque dizem que também a gente é teimoso, né? Os Asperger são teimosos, então eu acho que eu ainda vou acreditar que eu sou, mesmo tendo um diagnóstico ao contrário, até que alguém me prove com um outro tipo de transtorno que tenha praticamente 90 a 100% do que eu sou, o que é quase impossível disso acontecer, né? Mas era mais para falar isso e eu queria também falar sobre um pouco sobre a dificuldade da mulher Asperger
encontrar um diagnóstico, encontrar uma orientação. Por que é mais difícil para a mulher? Porque os estudos mais recentes, de alguns anos só para cá, dizem que a mulher tem mais facilidade de camuflar, de mascarar, né, de copiar as outras pessoas, e por isso ela se sai muito melhor socialmente. Então, essa síndrome acaba sendo menos perceptível aos outros. Então, a mulher tem características distintas do homem. Até porque eu acredito, tá? Isso daí é minha opinião, que é porque as mulheres têm mais sensibilidade, são mais emotivas. Então, elas têm uma sensibilidade maior de perceber emoções, muito mais do que os homens. Por isso que eu não me encaixo nessa questão de não interpretar assim, ironias e indiretas, né? Eu já desde muito cedo aprendi a interpretar essas coisas. Eu acho que muito vem também da minha experiência de ter sofrido bullying, porque quando você é alvo de muita gozação, muitos maus tratos, você começa a ficar mais atento. É um mecanismo que a gente adquire de defesa. Então a gente vai aprendendo a ter mais atenção, a entender mais quando a pessoa tá se insinuando, tá usando ironias, né? Fazendo piadas da gente. Então eu desenvolvi isso muito cedo, porque foi desde menina, desde criança que eu sofria, né, esses maus tratos, né? Então eu comecei a perceber muito cedo quando alguém estava fazendo uma piada, dando uma direta também, né, pra mim. Então a mulher vai sentir mais dificuldade de se enquadrar, e as crianças e os adolescentes já é um pouco mais fácil, só que a mulher adulta, a mulher de meia idade pra cima, vai ter mais dificuldade. Porque ela já tem uma personalidade formada, ela já passou por vários problemas que ela conseguiu contornar, né? Ela desenvolveu vários mecanismos de sobrevivência, muitas até elas hoje são bem-sucedidas, elas deram certo na vida, né? Mas eu acho que a grande maioria não, eu acho que a grande maioria ainda com certa idade avançada sente muita dificuldade, porque isso é novo, as pessoas desconhecem, ninguém entende. Então para as mulheres é um pouco mais difícil, e por isso que tem que ser divulgado, tem que ser falado. E outra característica também não só em relação às mulheres, em relação às orientais, ou os orientais, né, os homens. Porque ficou rotulado, né, na mente das pessoas que os orientais são muito tímidos, são muito introvertidos. Então, por causa disso, também passa despercebido. Médicos, psicólogos tal, eles não percebem, eles acham que é uma característica da personalidade tímida, principalmente dos orientais, porque são mais fechados, né? Não se expressam tanto com tanta avidez, né? São mais discretos. Então por isso vai ser mais difícil ainda, né? Mas assim, como eu acho que para os padrões, né, para os padrões assim orientais, eu já consigo até me socializar melhor, né? Então talvez isso tenha me ajudado. E só que hoje em dia os jovens orientais, né, os
descendentes de japoneses ou chineses ou coreanos, não sei, não importa, mas os descendentes hoje em dia, na adolescência e na faixa de 20 anos já tem mais habilidade social, né? Agora, da minha geração e a anterior já teve mais dificuldade de interagir, porque a cultura foi muito... o contraste foi muito radical, então foi mais difícil para nós de ter mais comunicação com o resto das pessoas, né? Não descendentes. Foi bem mais difícil, né? E agora isso tá melhorando. Mas é um estereótipo, né? Que também atrapalha e faz passar despercebido quem tem essa síndrome, né? Então, também eu acho importante estar falando que esse rótulo de timidez a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque muitas vezes não é timidez, é simplesmente dificuldade de se expressar e de entender, né, o outro, de entender os sinais sociais. Mas era isso mesmo, eu vou tentar agora fazer vídeos mais curtos, porque realmente acho que é difícil assistir até o final. Eu tento com muito esforço, porque, como eu disse, eu sou muito detalhista, eu tenho que explicar nos mínimos detalhes tudo. Então, mas eu tô me esforçando e eu vou fazer isso. Até mais, então.